Oi, povo de Deus, tudo bem? Estamos iniciando aqui mais uma editoria, o Padre Responde, que tem como objetivo tirar dúvidas de vocês sobre questões do dia a dia e sempre correlacionar com a nossa fé e aproveitar dessa experiência e sabedoria de Deus aí através do nosso sacerdote, que vai dar dicas, conselhos. Então já convido você desde já, curte o nosso canal, clica no sininho para você receber as notificações quando a gente postar um conteúdo e também fica à vontade para você mandar para a gente sua pergunta, se você tiver alguma questão do seu dia a dia, que você quer trocar uma ideia com o padre, manda nesse e-mail que está aparecendo aqui na sua tela, que nós vamos ter oportunidade de conversar um pouco com vocês também. Preparado, padre? Preparado, Euler. Que bom que a gente está junto mais uma vez para esse bate-papo com o nosso povo, convidando mais uma vez para clicarem no sininho, né? Curtir o nosso canal para a gente espalhar mais conteúdo e trazer mais gente para perto de Deus através dessa conversa. Maravilha! Nós já colocamos aqui algumas questões que foram trazidas para a gente e vamos falar sobre isso agora então. Para ter uma primeira pergunta aqui, que é uma curiosidade que eu achei interessante já de ser trazida. Quando que a igreja permite a separação de um casamento? A igreja não permite a separação do casamento. A palavra de Deus é muito assertiva em relação a isso, que Deus uniu, o homem não separa. Mas a igreja pode declarar nulo um casamento. Para isso, as pessoas que têm interesse em buscar essa nulidade precisam seguir algumas recomendações muito práticas, direcionadas pelo seu pároco, apresentando ali as condições necessárias para requerir essa nulidade. Então, a indicação para que isso seja feito é que as pessoas indicadas para esses casos procurem a sua paróquia. Não seria interessante que a gente dar essas orientações através do canal, porque são condições muito complexas, maiores. Então há que ter um contato direto com o pároco para que essas condições sejam indicadas para as pessoas interessadas neste aspecto. E quando isso acontece, a igreja acredita que não houve de fato o casamento, né? Ela não declara uma separação. Justamente. Ela declara que aquilo não aconteceu. Que o casamento não se consumou. Então, por isso, a igreja declara a nulidade do casamento. Ela não nula. Ela não permite a separação. Não permite a separação. Ela interpreta como não acontecendo. Não aconteceu o casamento. O sacramento não foi realizado. Então, quem tiver interesse em conversar sobre isso, procura o pároco como uma orientação. Uma orientação é o caminho mais adequado a ser feito pelas pessoas que se sentem nessa condição. Padre, tem mais uma questão aqui que eu achei interessante e pode ser uma dúvida de mais de uma pessoa. Uma criança fazer primeira comunhão com 8, 9 anos não é muito cedo para ela entender a importância e a responsabilidade? Não deveria ser um pouco depois? Pode parecer cedo, mas a primeira comunhão, o segredo da primeira Eucaristia, é considerado um sacramento de iniciação. Por isso, a formação da catequese vai preparar a criança para este momento tão especial na vida de todos nós, né? Então, o sacramento do batismo, da primeira Eucaristia e também do crisma existem nessa primeira fase da nossa vida, justamente para termos esse primeiro contato com a vivência de fé na comunidade, esse primeiro contato com Deus. E os pais têm uma importância fundamental na educação dos filhos para que isso não se torne uma coisa extremamente prematura. A catequese acontece nas comunidades, mas também dentro das casas, justamente para evitar essa interpretação de uma coisa muito cedo na vida das pessoas. A importância da catequese na vida das crianças na igreja e, sobretudo, dentro das casas é fundamental para que isso não seja uma coisa tão nova na vida das crianças e dos jovens. Hoje é uma iniciação também, é uma forma, né? Outra questão aqui que foi trazida pra gente é: sou casada, mas meu marido não quer sair das saias da mãe. Continua cuidando mais da casa dela, da mãe, do que da deles. Isso seria errado aos olhos de Deus? Que conselho que você dá para esse casal aí? A Bíblia estabelece três pilares muito importantes para a vivência matrimonial. E é importante a gente ir lá na palavra de Deus quando nos diz: por isso o homem vai deixar seu pai, sua mãe, vai unir-se à sua mulher. Deixar, unir-se para tornar-se. Há de se ter uma maturidade para boa vivência do sacramento do matrimônio. A gente não pode viver o tempo todo agarrado à saia da mãe, né? Então é importante, esposa, que você dialogue com seu marido, porque isso não está saudável, por isso esse questionamento. Deixar-se, entregar-se, viver essa união de uma maneira
profunda. Então, converse com o seu marido, tem alguma coisa errada aí nessa relação. E no primeiro momento, esse diálogo é fundamental para ver onde as coisas estão embaraçadas. Padre, está tendo muita pergunta com relação a casamento, a família. Não é proposital não, mas está interessante aqui. E tem mais uma nessa linha, ó. Não querer ter filho é pecado? E olha, pela ordem natural da vida, o casamento é uma das fontes de transmissão da vida a outros seres. Então a gente espera que o casamento tenha como finalidade a gestação de novas vidas, né? E a palavra de Deus vai dar essa indicação: crescei e multiplicai-vos. Há que se perguntar o porquê não querer ter filhos. E essa é uma reflexão a ser feita por todos os casais. O matrimônio, desde que Deus criou o homem e a mulher, tem essa função. Se não for para ter filhos, que também não se tenha o casamento. É uma pergunta que todos os casais precisam fazer entre si e refletirem sobre isso. É uma promessa que o matrimônio traz para a vivência dos casais. Aliás, se faz essa promessa, né, durante a celebração do casamento. Padre, tem uma pergunta aqui que eu acho que ela condiz muito com os nossos dias atuais. Tem uma igreja que eu frequento que o padre fala sempre de política nas missas. E isso me incomoda muito. O que eu poderia fazer? O padre existe em uma comunidade para governar, santificar e pastorear o seu povo, sua comunidade. Falar de política na comunidade precisa ter um embasamento bíblico, né? E as celebrações eucarísticas são para a emissão da palavra de Deus, são para uma reflexão sobre a vivência da comunidade. Não se possa falar, mas falar só disso em todos os momentos é muito ruim, realmente. O que o cristão católico deve fazer, se ele está se sentindo incomodado, é procurar um outro lugar para celebrar a sua fé, né? Ou conversar com o padre e pedir a ele um outro tipo de conduta. Nós temos esse direito, os cristãos têm esse direito. Mas se ele de fato está se sentindo incomodado, é procurar um outro ambiente para celebrar a sua fé. E também, se feito de uma forma madura, como no espírito cristão, não tem problema conversar também, né? E este é o caminho. A conversa, o diálogo é sempre o caminho para resolver as questões, porque talvez não seja só ele o incomodado. Outras pessoas também estejam incomodadas, né? Conselho administrativo, conselho pastoral, conversar com o padre e procurar então um bom termo para ajustar essas coisas todas. A igreja sempre teve questionamentos, né? Desde o início, os apóstolos, os primeiros cristãos, eles sempre tinham dúvidas e isso surge até os concílios, né? Sempre são para discussões de questões sobre a fé, de comportamento e tudo. E se a gente falar umas coisas menores assim, o diálogo vai ser sempre o caminho. Sempre o melhor caminho, e uma comunidade paroquial existem os conselhos justamente para isso, né? Para o padre não fazer a condução sozinho e para o povo também ter a oportunidade de participar da gestão da paróquia, Boa. ação da paróquia. Agora tem um aqui que eu acho que está curioso aqui, padre, com a vida dos sacerdotes aqui. Olha só, está perguntando que sempre tiveram curiosidade de saber como que o padre se sustenta. É congregação, é diocese, o padre trabalha fora da igreja? Como é que funciona isso aí? O padre vive de quê? O padre vive de quê? Além das bênçãos de Deus? Além das bênçãos de Deus, além da fé, vive de quê? O padre mensalmente recebe um salário da arquidiocese ou da diocese chamado côngrua. De onde vem esse dinheiro? Do dízimo que a comunidade devolve para a paróquia. Quem estabelece esse valor? A arquidiocese ou a diocese no qual o padre está inserido. Então o padre recebe sim um valor mensal. Esse valor mensal é oriundo da devolução do dízimo da comunidade. Quem estabelece esse valor é a arquidiocese, no caso, a arquidiocese de Belo Horizonte, onde nós estamos inseridos. E o padre, dependendo de sua formação, pode também atuar no mercado. Ele pode ser professor, pode dar aulas, pode trabalhar em alguma área do mercado de trabalho, né? Vai depender aí do seu tempo, das suas habilidades, da sua disposição também para o trabalho. E quando tem ele é de alguma congregação, aí também funciona da mesma forma? Funciona da mesma forma, e cada congregação tem o seu perfil administrativo para a manutenção daquele padre,
mas diferenciada do governo arquidiocesano. Tem outra pergunta aqui. As igrejas não deveriam investir mais na acolhida, boas músicas, no conforto dos fiéis, acredito eu, sempre que for possível? Acho que ela está questionando um pouco dessa questão da estrutura. Sim. Você não acha que deveria ter um investimento um pouco maior nisso? Acolher, música, conforto das pessoas? Como é que você vê isso? A maior e a melhor acolhida a ser feita somos nós mesmos, né? Nós somos os melhores instrumentos de acolhida de uma outra pessoa. A estrutura física, o ambiente, a ambientação, ela é muito apropriada e deve ser sim observada por todos nós. Mas a gente fica pensando, às vezes, lugares muito requintados, tem uma acolhida humana tão fria. Às vezes, lugares tão simples, tem uma acolhida humana tão calorosa. E a questão da música vai depender muito da observação litúrgica que é feita e que deve ser sim, vivenciada. Isso depende muito de algumas situações e regras que a igreja estabelece para a vivência da fé. Então existem competências que a gente tem que seguir, as diretrizes, e outras que a gente precisa ter muito carinho, e sobretudo o acolhimento humano é o que faz com que a gente permaneça ou se despece daquele lugar. E nós somos a igreja, né, gente? Se eu estou acolhendo bem o outro, aquele outro vai voltar. Se eu não estou acolhendo o outro, aquele outro não vai voltar. Eu estou me sentindo bem acolhido onde eu estou, permanecerei e tenho a obrigação de acolher bem aquele que está chegando. Tem uma outra pergunta aqui que tem até a ver com o conteúdo que a gente vai ter no canal também, mas que não deixa de ser interessante. É verdade que a Igreja Católica não tem somente a Bíblia como fonte de fé? Mas é bem curioso que às vezes você fala, tá na Bíblia, né? Você sempre tem muito essa pergunta. Sim. Então, é verdade que a Igreja Católica não tem somente a Bíblia como fonte de fé? É verdade, a Bíblia é uma das principais fontes de fundamentação da nossa fé. Mas nós temos também o magistério, que é por onde o Papa, em comunhão com os bispos, os cardeais, sustentam e fundamentam a interpretação bíblica e nos dá outros conteúdos para que nós tenhamos a boa vivência da fé cristã católica. E temos também a tradição apostólica, né? Através da sucessão apostólica desde os primeiros apóstolos e até hoje, com a vivência da comunhão com os nossos bispos, que segura e permanece aquilo que os primeiros apóstolos viveram e transmitiram até nós, nos transmitiram até hoje. E isso nenhuma outra igreja tem. Por quê? Porque os primeiros apóstolos viveram e transmitiram até nós hoje, os bispos na nossa atualidade seguram e transmitem até nós pela sucessão apostólica. Isso nenhuma outra igreja traz para nós enquanto conteúdo de fé. E elas não são contraditórias, né? Elas se complementam. Tem muitas questões culturais, se a gente parar para pensar, por exemplo, nós guardamos o domingo. Se a gente for pegar a história do povo judeu, eles guardavam sábado, então isso se tornou um comportamento dos cristãos. Então a gente estuda isso nos documentos extrabíblicos, né? Usa arqueologia, usa a tradição, a oral. Sim. Então tem uma série de coisas que às vezes envolvem essas conversas e discussões que complementam o contexto bíblico, né? E é muito bonito você pensar a riqueza a tradição apostólica envolve muitas coisas, mas vamos pensar essa questão de um padre ser escolhido para bispo e esse bispo receber de um bispo mais velho essa imposição de mãos, que significa essa transição, né, de um repasse, de uma vivência apostólica lá de trás. Isso é uma coisa milenar. Outra igreja. A própria liderança da igreja, Pedro, quando foi substituído, não foi diretamente tinha apóstolos vivos. Justamente. Que poderiam ser e foi escolhido por Jesus justamente para ser, né? E a gente teve Lino, teve Clemente, que não eram diretamente apóstolos de Jesus e que foram liderança. Então tudo isso dentro de uma história muito rica, né? Que temos aí, extra-bíblica também, que se enquadra justamente num desses três pilares que sustenta a nossa vivência religiosa. Sem contradição, muita riqueza também. Muita riqueza e com um link direto na palavra de Deus, né? É verdade. Tem duas perguntas, eu vou fazer a primeira, que as duas também estão ligadas a questões de financeira, e eu acho que isso desperta muita curiosidade das pessoas. A primeira o dízimo é literalmente 10%? Uhum. Tem a questão da oferta durante as missas.
são para quem não paga o dízimo? O dízimo deveria ser os 10% daquilo da minha renda mensal, mas nem todo mundo tem condições de fazer essa colaboração dos 10%. Aí vai de acordo com aquilo que o coração dela disponha a colaborar, mas é uma contribuição mensal que cada fiel é chamado a dar dentro da sua comunidade de fé, onde você celebra a sua fé, onde você vive a sua fé. E hoje em dia nós temos a dimensão afetiva da participação de cada leigo em suas comunidades. Então a gente tem que considerar isso também. Às vezes eu moro num lugar e participo em outro, então sou chamado a ser dizimista ali, onde eu participo. Já a oferta é uma colaboração espontânea, semanal, que eu dou durante o ofertório. O dízimo é minha contribuição, minha devolução fixa, mensal, para a minha comunidade de fé. E já a oferta é uma contribuição espontânea que eu dou a cada celebração que eu participo. E aí não depende se eu estou na minha comunidade de fé ou em uma outra igreja participando de uma missa. E a última aqui, para a gente encerrar hoje, por que que algumas igrejas têm tanto ouro? Aquelas igrejas que são revestidas de ouro, que tem aqueles... Eu acho que aquelas igrejas históricas, né? A gente fala de Ouro Preto, Israelense. Por que que tem isso nas igrejas? O ouro expressa a riqueza lá dos séculos passados, século XII, século XIII, daquilo que existia e ainda existe muito, né, no Brasil. E se revestiam as igrejas de ouro justamente para expressar a divindade de Deus. E a gente usava e ainda usa do melhor que nós temos para expressar a beleza de Deus, a riqueza de Deus. E aí a religiosidade brasileira, mineira sobretudo, pegava muito ouro para revestir imagens, revestir pilastras e alguns ambientes de igreja com ouro, para expressar essa nossa devoção, esse nosso desejo de simbolizar o sagrado através das nossas riquezas. Nós humanos temos muita dificuldade de traduzir o sagrado numa linguagem humana. Então a gente procura usar daquilo de mais bonito que nós temos, daquilo de mais belo que nós temos, para traduzir aquilo que nós não conseguimos enxergar. Então o ouro significa usar aquilo de mais precioso que nós temos para tentar trazer para próximo de nós aquilo que realmente Deus simboliza para nós, é para nós. E complementando também, eu não sei dizer se é a maioria, mas boa parte das igrejas foram construídas também por famílias. Famílias muito... E muita gente até sem conhecimento mesmo fala, por que não vem? São tombadas também. Hoje a igreja também não pode arrancar e vender. E também não são pepitas de ouro, né? São camadas. Folhas. Exatamente, são folhas, então são tombadas pelo patrimônio histórico, muitas delas vieram doadas de família. Então tem todo um contexto, não é simplesmente lá arrancar, você não tem blocos de ouro ali para ser vendidos também não. Aliás, muitas delas, em algumas circunstâncias, encontram-se em situações muito precárias. Tem lá o ouro, o revestimento de ouro, mas em outras instalações muito precárias, porque não se pode fazer intervenções de reformas delas de qualquer maneira. Precisa de liberações de órgãos do Estado, de órgãos do governo, justamente por serem tombadas. E também, eu acho que a régua que a gente mede muitas vezes é a nossa realidade. A nossa cabeça já é diferente dos nossos pais, que era diferente dos nossos avós. Então pensa de como que era há 100, 200, 500 anos atrás, a cultura das pessoas, o simbolismo, a ligação. Não tinha tecnologia, não tinha... Então assim, tem tanta coisa nesse entorno que a gente, na hora de refletir, vale a pena também pensar como que era a vida das pessoas naquele momento, né? Então tem muita... A história da igreja ela é muito rica e tem muito pra gente aprender e trazer nos dias de hoje também. E aí a gente reflete a religiosidade das pessoas, né? Expressar o sagrado através de elementos humanos. Padre, muito obrigado. Encerramos aqui hoje. Obrigado pela oportunidade de compartilhar essas dúvidas. Já fica então o convite para você novamente, se você quiser, manda para a gente um e-mail, você manda para a gente as suas dúvidas e aí quem sabe a gente consegue colocar aqui também para o Padre responder e ajudar a gente na reflexão diária aí da nossa vida. Isso, participa com a gente, manda pergunta bem fácil para a gente responder. Gente, muito obrigado então, até a próxima. E que Deus abençoe a sua vida.